Então vamos começar a fazer a primeira parte do ponto 12 do livro de vocês, que é o governo constitucional. Né? Constitucional não teve nada, né? Até porque ele não foi eleito pelo povo, foi eleito pelo Congresso, né? Lembrando da maioria dos seus deputados vindos do sindicato. Né? O sindicato no Brasil que não serve mais para auxiliar o sindicato do que ajudar o povo. Mas aquilo eu já falei nas aulas, nos vídeos passados. Certo? Então vamos lá. O Getulinho ali baixinho, revoltado. Getúlio, então vamos lá. Governo constitucional. Coloco uma interrogação aqui. De 34 a 37. Tá? Aí vai começar o primeiro ponto. Ele vai começar falando de a radicalização ideológica, radicalização radical e ideologia. Interessante esses dois pontos aqui para a gente entender um pouco o que foi essa época do Getulinho. Né? Então, como eu falei para vocês, ele foi no ano passado fazendo um resuminho do que foi. Né? Ele foi eleito indiretamente, ou seja, pelo Congresso, através de uma Assembleia Constituinte que foi feita, lembrando da mulher, aquela, né, que eu tinha falado, para um mandato de 4 anos. Interessante isso aqui, ó, sem direito à reeleição. Mas o Getulinho não era fácil não, né? Ele não aceitou ficar só 4 anos procurando arranjar algumas confusões, algumas brigas para se manter mais tempo no poder. Lembrando que ele entrou em 1930 e vai sair em 45, pós-guerra mundial, certo? A intenção é de fazer o país voltar à normalidade. Eu não sei de onde que essas... Acho que o Getúlio não era uma pessoa muito amável, né? Entretanto, apesar da entrada em vigor da nova Constituição, a de 34, e de uma clara definição, os limites do poder do executivo, ou seja, do poder do Getulinho. Só que o Getulinho gostava do poder, e por essa razão ele ditava o que ele queria fazer. Então, continuava a aproveitar-se da crise hegemônica existente no país, ou seja, ninguém sabia o que ia fazer, estava tudo em crise, né? Ou seja, a capacidade de um único grupo de controlar o poder, né? Ele começou a tomar a ponta disso e resolveu os problemas. Bem, aí ele vai dizer que a radicalização foi uma particularidade do novo período, não só do novo período, né? Vai se intensificar mais, porque nós vamos ver mais para frente o porquê disso, né? Inédito no país, os interesses econômicos e particulares sempre se sobrepuseram às ideias que caracterizavam o fenômeno mundial. Né? Mais uma vez, lembrando o contexto aqui, ele vai sempre falar da Grande Depressão, quando as propostas, eu já falei isso aqui, né? Propostas socialistas pareciam bastante tentadoras, porque não houve, né? Mas eu tenho minhas dúvidas, realmente não houve, ou o Estado escondeu, né? Escondeu se realmente aconteceu ou não. Né? O caso, exemplo, da União Soviética, que foi imune, ou vou botar interrogações aqui porque eu duvido. A crise mostra-se como uma alternativa para alguns. Né? Mesmo nos países capitalistas mais avançados, a solução para a crise passava por uma intervenção, ou seja, o Estado tinha que se meter na economia. Bom, funcionou nos Estados Unidos, como nós vimos com a questão do New Deal. Só que os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, depois foi vitorioso na Segunda Guerra Mundial, e assim o New Deal conseguiu funcionar, porque teve um conflito de grande expressão mundial, e praticamente tirando Pearl Harbor, mas os Estados Unidos não foi atacado em seu território, né? Tirando Pearl Harbor, mas só isso. Né? Então as propostas fascistas começaram a entrar, algumas propostas fascistas no Brasil, que defendiam que uma ampliação da atuação do Estado, lembrando o que era o fascismo do Mussolini, tá? Não apenas na área econômica, mas também no conjunto da sociedade. A sociedade começa também a aparecer nisso aqui, por meio de violentas ditaduras políticas. Lembrando, eu gosto sempre de falar que a ditadura do Vargas ela foi muito mais maléfica do que a ditadura
dos militares de 64, certo? Então, assim, o fascismo de Benito Mussolini na Itália, o nazismo do Hitler na Alemanha, parecia seguir um terceiro caminho entre socialismo e capitalismo, né? Então, eles tinham dois caminhos aqui para seguir, ou o socialismo ou o capitalismo. E algum deles tentaram seguir o terceiro caminho, que no caso foi uma ligação entre o fascismo e o nazismo, né? Bom, eu acho que não tem nada a declarar aqui da questão do livro a mais, mas eu vou ler um trechinho aqui que eu marquei, que ainda nesse contexto havia grupos tenentistas que procuravam orientações partidárias próprias, né? Mas vamos ver isso, né? Que os distinguissem do modus operandi do presidente, ou seja, que não aceitavam o jeito que o Getúlio fazia a sua política. Havia na época dois caminhos a seguir para a União, dois caminhos seguidos por eles, né? Um deles seria a ligação com Luiz Carlos Prestes, ou formar grupos radicais de direitas. Aí nós vamos ver, né, no próximo slide, se não me engano, o que foi isso, né? Então, vamos ter os integralistas, né? E mais a questão da Aliança Nacional ANL, da Aliança Nacional Libertadora, tá? Então nós vamos ver isso aí passando os slides. Eu decidi fazer isso aqui ficar um pouco mais comprido, porque como essa primeira parte é muito pequena, vou parar de falar, porque senão é só comer tempo de vocês. Bom, essa foto do livro de vocês, né? 1930, o nazismo e o fascismo expandiam-se pelo mundo, notadamente na Europa. No centro da foto, em 1934, o líder nazista alemão Adolf Hitler. Bem, algumas coisas vão ficar parecidas aqui no Brasil, certo? Agora nós vamos ver mais para frente. Então vamos ver aqui os integralistas e os aliancistas. Aqui dos integralistas seria uma das vertentes da ação integralista brasileira, nesse caso a AIB, e aqui a ANL, certo? Vamos ver essas duas aqui e vamos ver suas particularidades. Tem alguns pontos aqui de um outro livro, tá? Que daí nós vamos comentar. Lembrando que vocês têm que prestar atenção nessas coisas que eu falo, que eu não coloco no slide, que acho que é muito mais importante do que está no livro de vocês, que a partir daqui para frente eu vou começar a utilizar as questões mais das coisas que eu falo do que as coisas que está escrito no livro de vocês, certo? Então vamos lá. Olha só, aqui temos uma ligação interessante da questão. Nós temos, principalmente da ação integralista brasileira, nós temos um símbolo. Aqui está o símbolo dele. O símbolo tem uma ligação, deixa eu achar aqui o lema. Peraí, agora me perdi aqui onde é que está. Eu marquei, acabei de ler isso. Tá, bom, porque eu vou achar aqui, vou dar uma pausada que eu vou procurar. Tá, bem no final. Achei aqui então. Então isso aqui é um sigma, né? O sigma seria a letra do alfabeto grego. Era o símbolo que permitia a identificação desse movimento, no caso, os integralistas. Tá? Tal como usava a expressão Anauê, de origem tupi-guarani, como um tipo de saudação. No ano de 1933, ocorreu em São Paulo uma grande manifestação nacional e o movimento tornou-se público. Então, nós temos aqui o significado, né, do que era o símbolo deles, né, e por que esse símbolo. Tá? E aqui ele está dizendo, ó, deixa eu tirar um pouquinho aqui minha foto aqui. Então, só, fora do integralismo não há nacionalismo. O Brasil precisa de você. Fazendo bem alusão naqueles as propagandas feitas também no nazismo e também para os americanos, para incitar, para tentar levar as pessoas para a guerra. Bom, tá aqui o Plínio Salgado, lindo, maravilhoso, com seu bigodinho de bicheiro. Aqui seu símbolo,
né? Ou sua símbolo não, sua saudação, né? O símbolo foi o outro. Bom, vamos ver um pouquinho sobre essa questão dos integralistas, tá? A ação integralista brasileira teve início no movimento de inspiração no fascismo no Brasil em 1932. Seus membros, teoricamente, repudiavam uma democracia liberal, defendendo, em seu lugar, um governo autoritário, o autoritarismo, né, chefiado por um líder, né, no claro, o Plínio, inspirado que pudesse levar o país ao progresso. A cabeça deles mesmo, né? Meu Deus do céu. Olha, tá, por que, né, que não sei por que daí tu vê na CBF, na seleção brasileira, eu não sei de onde é que tirou que o Neymar é líder, né? Meu Deus do céu. Por isso que os troços não andam. Bom, aí acho que inspirado, chefiado por um líder inspirado que pudesse levar o país ao progresso. Meu Deus do céu, não sei de onde, né? Não adianta ter um líder se o povo não quer melhorar, né? A cabeça desses troços loucos, maluquice total, né? Então aqui eles rejeitavam meio que ele rejeitava o comunismo, é claro, com rejeitar o comunismo, né? Porque tinha uma outra vertente que apoiava o comunismo, então tem que ter os dois lados, né? Em razão da crença fascista da desigualdade entre os homens. Aquilo que nós vimos, né, na aula passada, na aula fazendo referência ao nazismo e fascismo, certo? Seguindo, então, o integralismo nutria que um forte apelo nacionalista, aquela foto que nós vimos, né? Tendo como intelectual o Plínio Salgado, né, ele, deixa eu ver se eu acho aqui o nome desse desgraçado que eu li agora há pouco, eu vou ter que pausar de novo para achar. Só um pouquinho que eu vou pausar para achar quem era esse cidadão. Então, só o Plínio, né, a Ação Integralista Brasileira foi criada pelo escritor, ele é escritor, Plínio Salgado, introduzido o fascismo no Brasil. Um movimento de quê? Vamos lembrar que era um movimento de extrema direita, não era de direita, era de extrema direita, que apresentava o quê? Forte rejeição ao comunismo, né? Para seu início, Salgado contou com o apoio das oligarquias dos setores e da Igreja Católica. É mais interessante depois eu entender o porquê do lema dele, né? Os integralistas pregavam que a democracia liberal deveria ser substituída por um governo autoritário. Aquilo que eu falei para vocês, né? Mediado por um líder, no caso ele, com uma rígida disciplina e hierarquia na sociedade, seguindo os princípios militares. Tá? E aqui no livro de Deus ele vai dizer, o nacionalismo tendia à xenofobia, quando não para o racismo assumido. A sociedade deveria ser o quê? Organizada hierarquicamente, segundo os princípios militares, sustentada na total disciplina de cada um de seus membros. Meu chapéu. É por isso que eu falo, né? Militar tem que ficar dentro da caserna brincando de guerrinha. E não se meter com política. Não dá certo. A sociedade não aceita. É a minha opinião, sempre foi. Então, em 1933, o movimento tornou-se público, né? Como eu já li antes, quando ele foi para São Paulo fazer as manifestações e tudo, expandido para todo o Brasil, principalmente pelo Centro-Sul, na região porque era mais urbanizada, principalmente por ter os imigrantes europeus, sobretudo italiano e alemão. Opa, italiano com seu faz e o alemão com seu nas. Claro que o nas com Z, assim tá certo? Não, o Z é assim. Certo? Então, ele vai dizendo que a rejeição ao fascismo e as desconfianças em relação ao futuro da democracia liberal brasileira sobre Vargas e a intensa mobilização popular característica do Brasil na década de 30 levaram à criação do movimento político de formas radicalmente opostas ao integralismo. Tá, eu vou parar aqui porque eu quero ler algumas partes a mais, algumas outras questões importantes aqui, né? Bem, de certa forma, para eles, né, de acordo no outro livro, aqui, eu já mostrei umas 10 vezes para vocês aqui, ainda vou mostrar de novo aqui. Tem até uma fotinha do Vargas aqui, que eu adorei até o sapato dele, que eu achei muito bonitinho. Olha só o sapatinho dele aqui.
Como vocês conseguem ver, né? Eu não tô vendo. Tem que ver aqui direito. Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Tô riscando todo esse livro aqui. Não vi como vocês escrevem nisso aqui. Olha a pompa dele. Terno branco. Parece um bicheiro desgraçado. É um nanico mesmo, esses baixinhos. Bem, então só, para eles o Brasil teria dessa forma seu progresso garantido na questão dos integralistas. Em consequência, dois componentes desse grupo buscaram nacionalismo ao extremo. Nacionalismo ao extremo. Uma coisa é tu ter nacionalismo, outra coisa é tu ter nacionalismo ao extremo. Né? Isso é muito complicado. Né? E eu acredito que o nacionalismo não pode impor nas pessoas. Ou a pessoa tem ou não tem. Esse é o que eu acho. Né? Em consequência dos componentes desse grupo buscar nacionalismo ao extremo, houve inclusive a disseminação da xenofobia, e bem como o racismo também. Entre os integralistas havia tipos bem distintos da sociedade brasileira, desde pessoas oriundas de grupos mais favoráveis dentro da sociedade até clérigos notórios. Aí vai entender o porquê do lema deles, né? Em virtude disso, os integralistas adotaram um lema para seu grupo político chamado Deus, Pátria e Família. Bem, o Deus, né? Vamos botar assim, vamos entender aqui só. O lema foi elaborado de forma persuasiva, pois cada palavra constituía uma representação social. Né? E, de certa forma, demonstrava que o autoritarismo também, né, que constituía a ação integralista. Né? Então, tu pega assim, um líder, um lema e um símbolo. Porra, puta merda, né? Então, o Deus, desculpa o palavrão, o Deus era para atrair quem? Os religiosos. E segmentos sociais mais baixos com o intuito de confortá-lo com a situação precária, de quase miséria, na qual permaneciam inseridos na sociedade brasileira. Olha só que inteligente, por isso ele é escritor, né? A pátria enfatizava os sentimentos nacionalistas. Extremo, né? E a família está relacionada à subordinação dessa convenção social ao Estado, seguindo de uma hierarquia de poderes que tinha em seus extremos o presidente, no caso Plínio, e ao chefe da família, no caso o pai. Então, a exemplo do movimento fascista, esse grupo se colocava para a sociedade usando vestuários padronizados com direito à bandeira até hinos e cores características. No caso, a cor era o verde, temos os hinos, mas os hinos, se vocês colocarem no YouTube, vocês acham. Eu posso tentar achar alguma coisa e colocar no drive ali, certo? Então tá, vamos ver agora aqui. Mas tivemos um lado, tivemos a extrema direita, vamos botar aqui uma extrema direita, e nós tivemos uma extrema esquerda também. E tivemos o Getulinho aqui na frente, o baixinho revoltado, né, no meio, tentando se manter no poder, né, e os dois lados tentando fazer um combate contra ele, certo? Então, assim, travava-se a Aliança Nacional Libertadora, perdão, a ALN, uma frente ampla de oposição ao fascismo e autoritarismo. Então, a ALN era contra Getúlio e contra essa extrema-direita do Plínio. Então, a ALN participava de indivíduos de todas as categorias sociais e convicções políticas e filosóficas, tendo os comunistas à frente. Olha só, 17, teve 15, 17 meses da União Soviética, Rasputin foi morto, né? Então, seus 40 centímetros estão hoje dentro de um vidrinho, tá? Mas vamos tentar passar, então, mostrar para o mundo o que tem dentro do vidrinho do Rasputin. Então, essa foi uma das ideias do porquê de fazer financiar lutas armadas em outros lugares fora da União Soviética. Isso nós vimos ali com alguns dos planos, né? A briga de Trotsky e a briga do Stalin. Isso nós vimos quando estudamos a Revolução Russa. Vai fazer um pouco de sentido para vocês, né?
Então, criada em março de 35, contava com números crescentes de adeptos por todo o país. Mas a gente vai ver o porquê, muito interessante e engraçado, a gente vê até hoje isso, né? Então, a proposta da linha aérea era o quê? Resumiram as propostas do Partido Comunista, que mostra o caráter da frente ampla do movimento. Seu programa baseava-se em quê? Suspensão do pagamento da dívida externa. Puta merda, eles falam isso até hoje, né? O cara quando é demais. Não vamos pagar a dívida externa. Parece o Boulos falando, né? Por que não tem que pagar? Que não sei o que. Pô, tu faz um empréstimo e não vai pagar. Meu Deus do céu, né? É o calote, né? Então não faz empréstimo mais, né? E seu cancelamento unilateral. Nacionalização das empresas estrangeiras. Ai, meu Deus do céu. Defesa das liberdades individuais. Tá, tudo bem, aqui até vou concordar. Combate ao fascismo, também concordo. Criação de um governo, opa, aí começa a vir as partes engraçadas aqui. De um governo popular. Na reforma agrária, como a garantia da manutenção das pequenas e médias propriedades. Oh, meu Deus do céu, a criação do MST. Então, né, ele tinha um líder também, né? Os aliancistas convocavam os líderes tenentistas. Meu Deus do céu, por que esses caras não promoveram esses tenentes desgraçados? Podia ser capitão aqui, né? Aí acabar com a bagunça desses tenentistas aqui, né? Eu não sei por que os desgraçados não deixaram, não promoveram eles. Né? Putz, grila, meu. Se tivesse promovido esses caras, a gente não estaria estudando isso aqui hoje, essa bagunça. A gente nem em Vargas teria incomodado tanto a nossa vida. Eu acho que não teria nem 64. Porque esses tenentes eram tudo revoltados. É que nem jovem, não sabe, é revoltado, não sabe por quê. O que faltou aqui foi promover esses caras, que nem reprovar aluno de vez em vez, toda vez, reprova. Os caras vão ficar loucos, né? Aí vão se rebelar. Então, Luiz Carlos Prestes, esse cara é muito interessante, que esse cara era um dos principais líderes do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, né? Antes era o PCB do Brasil, mas depois é brasileiro, agora mudou o nome, depois a gente vai ver, tá fazendo referência aí. Mas esse cara nunca, ele sempre foi um líder nato, mas ele nunca, sempre que concorreu, mas sempre ficou na clandestinidade, assim. Muito interessante ele. Tem um filme sobre ele muito interessante. Então lançou seu primeiro manifesto público em apoio à ALN, no qual afirmava que Vargas estava ligado aos integralistas. E pedia adesão de quem? Olha só, das Forças Armadas. Desculpa. É aquilo, né? Os caras querem se meter com fogo, né? Por que tem que se meter? Deixa os bichos quietos lá dentro do quartel brincando de guerrinha, já falei isso. Né? Defendia o que? A realização de uma reforma agrária e finalizava com um apelo, adoro isso aqui, a luta pela libertação nacional. Ou seja, a revolução imediata. Aqui nós estamos pegando o gostinho, as brasileiras começam a pegar o gostinho pelo quê? Pelo socialismo, e hoje em dia até essa nossa, que é aquilo que eu faço referência do muro, que foi construído com concreto armado, e que nós temos um martelinho de bater bife para quebrar. Né? Essas coisas ideologicamente criadas, incutidas, achando que aqui vai ser mais fácil, na realidade não é mais fácil. Nós vimos na questão da Revolução de 1917, né? A jornada de trabalho. Bom, então o movimento sempre foi ativo dentro das Forças Armadas, né? A questão dos tenentinhos ali, desgraçado, que podiam ser capitães, né? Então, dentro das Forças Armadas. Ao mesmo tempo, os comícios da Aliança atraíram multidões, que davam a seus livros a certeza da aceitação de suas propostas. Então, o PCB, inicialmente que era Partido Comunista do Brasil, mais tarde, hoje em dia, até hoje é o PC, tem o PCdoB e tem o PCB. Né? Então, esse é o Partido Comunista Brasileiro, cuja importância dentro da ALN era decisiva. Para quê? Para amadurecer a revolução e um movimento que pudesse sair dos quartéis e ganhar ruas. Lembrando que esse partido aqui, olha, nós já vimos isso aí também, que ele ficou o quê? Na geladeira, guardadinho. Né? Ele não podia se expor porque foi censurado, né, por Vargas. Então o movimento pudesse sair e ganhar, sair dos quartéis e ganhar as ruas. Então,
Até que essa parte do livro é mais interessante do que o do outro livro que eu tenho aqui. Outra parte que eu achei muito interessante é que o pretexto dos apelos revolucionários contido no manifesto te preste a palavra de ordem. Aí aqui, isso aqui eu achei muito engraçado, né? Todo poder ANL. Vamos parar um pouquinho. Revolução de 17. Qual era o lema? Todo poder aos sovietes. Todo poder ANL. Todo poder à Aliança Nacional Libertadora. Putz. Daí tu começa, né? Manipular as pessoas. Então Vargas decretou o quê? A ilegalidade do movimento. Aí tu começa, vai cutucar a onça com vara curta, dá o quê? Dá isso aí, né? Vai cutucar o Getulino com vara curta pra ver o que vai acontecendo. Vamos ver mais pra frente o que ele fez. O bicho não era fácil, não. Tá? Então, clandestina, a aliança passou a ser totalmente controlada pelo PCB. E além disso, como o PCB também era clandestino, né? Então, o que Vargas fez? Estimulou a preparação de uma revolução. Além disso, o decreto de Vargas estimulou, perdão, estou falando errado. Com isso, o que os caras fizeram, né? Já que ele decretou, fez um decreto, né? Estimulou o quê? Eles cutucaram o Vargas com a vara curta e o Vargas, por sua vez, também ficou cutucando eles com varinha curta. O que Moscou fez? Então tá, vamos começar a mandar dinheiro lá para eles fazerem uma revolução armada lá no Brasil. Tá? Então, o órgão do Comintern, né? O órgão criado para coordenar e patrocinar os movimentos revolucionários socialistas, e anticoloniais. Eu acho isso aqui muito interessante, porque assim, se a gente vai reclamar dos Estados Unidos, né, porque eles tiveram nossos abusos, não sei o quê, também, os russos também tentaram a mesma coisa que os Estados Unidos fizeram, só que os americanos conseguiram, com êxito, os russos não. A gente não consegue, porque a gente não pode andar com nossas próprias pernas, a gente tem que depender de um ou de outro. Então, anticoloniais do mundo inteiro apoiavam-se o que? A revolução, inclusive com o envio de quê? De dinheiro e agentes. Para quê? Para fazer a lutinha. Botei um ponto aqui, botei. Certo? Aí, continuando, então, em 35, eclodiu um levante, né, planejado para ser iniciado dentro dos quartéis, só pode dentro dos quartéis para fora. Porém, nem tudo era organizado naquela época, né? Hoje já não é, imagina naquela época. Falta de coordenação dos núcleos comunistas fez com que começasse em dias diferentes. Natal começou um dia, Recife outro, Rio de Janeiro em outro. Em Pernambuco foi o que deu certo, se não me engano, acho que foi em Pernambuco. Vamos ver aqui. Então, em Pernambuco, o golpe fracassou, não deu certo. Enquanto no Rio Grande do Sul durou 4 dias, no Natal, com a instalação de um governo revolucionário. É interessante no Natal aqui que tem uma passagem que realmente eles entravam no quartéis e quem apoiava estava tranquilo, mas quem era contra essa revolução, eles eram fuzilados, né? Então, assim, houve muita morte, sim, principalmente por não apoiar esse golpe, o contragolpe, não sei lá, tá? Então, também tinha um caráter um pouco de extremismo na questão da LN, da mesma forma que tinha seu extremismo na questão dessa integralista brasileira, e da mesma forma que tinha também o seu extremismo do Vargas. Então, o extremo sempre funciona melhor nessas situações, né? Eu acho que não é desnecessário. Então, houve mortes desnecessárias realmente de soldados, de sargentos e oficiais, tá? Então, após intensos combates, os rebeldes acabaram se rendendo. Fracassava assim a chamada intentona comunista, com um nome pejorativo dado aos vencedores, que significa projeto de insensato ou projeto de louco. Na verdade, são loucos mesmo, né? Bem, em todo episódio, a tão esperada adesão do popular não aconteceu, ou seja, ficou realmente dentro dos quartéis e o povo não foi ajudar eles, mesmo com todas aquelas coisas aquelas palavras de ordem, de ajudar, que não sei o que, não funcionou. Limitando-se a algumas iniciativas isoladas. Por que não funcionou? Porque Vargas tinha os trabalhadores na mão, porque ele deu aquela jornada de trabalho, ele fez as leis trabalhistas, né? Ele resolveu o salário mínimo, fez não sei o que, férias, os caras iam contra o trabalhador, ia contra um cara que ajuda eles. Nunca, né? Então, na verdade, o movimento foi o pretexto para que o governo desencadeasse em violenta repressão,
a todos os participantes e simpatizantes do comunismo. Aí Getulinho, não era bobo, fez duas coisinhas interessantes. A primeira delas, o estado de sítio. E a segunda dela, nesse caso aqui, como tá, botar o estado de guerra. Mas, tá, o estado de sítio eu até entenderia por causa da intenção comunista, mas estado de guerra, guerra seria quando tivesse um país contra o outro, tipo assim, Brasil e Argentina. Mas Brasil com Brasil, não acho que era só o estado de sítio, estava de boa, mas ele não, ele era baixinho revoltado, tinha que ter guerra. No caso, então, era válido para todo o território nacional até 1937. Certo? Foram criados que nesse período, considerado que crime contra a seguridade e as instituições, contra a Comissão Nacional de Representação do Comunismo. O legislativo, a brecha dele, ó, olha a brecha dele aqui, ó, perdeu a autonomia, as forças policiais ganharam poder, fortalecia-se o que? O poder do presidente, acumulando na prática a democracia liberal e o regime constitucional. Getulinho, hein? Esse Getulinho. Bom, só para entender interessante desse último slide aqui, tá? Essa questão aconteceu em Natal, em 1935, capital Rio Grande do Norte. Tá? Era uma cidade que não era industrializada, né? Era um importante porto porque escoava a produção de sal e de algodão para a Europa. Aquela proximidade que tinha com a África também, tem algumas coisas interessantes. Tá? Então, assim, a calmaria daquele dia, muito interessante porque não funcionou porque começou num sábado, né? E no sábado todo mundo vai para a praia, não fica querendo saber de confusão. Né? Então, nela, a questão que mandaram expulsar 30 soldados que estavam assaltando bondes na cidade. Tá? Bem, então, à tarde, o senhor, as pessoas se revoltam, vão lá no Partido Comunista Brasileiro, vão chorar as pitangas deles, não sei o quê. E depois eles vão lá para o quartel resolver seus problemas. Né? Então, ele vai chegar... o soldado Raimundo e o sargento Quintino, né, de Lima, muito bem armados, renderam o oficial do dia. E diz o seguinte: o senhor está preso em nome de Luiz Carlos Prestes. Dominado o quartel, foi aberto para os civis que apoiavam o movimento. No dia seguinte, no domingo, Natal já estava integralmente sob controle dos insurrentos, dos revoltados. Bom, a conquista do interior do estado passou a ordem do dia, com a formação de 3 colônias combatentes. Segundo Homero Costa, no seu livro Insurreição Comunista 35, a primeira deveria seguir em rendição a Mossoró, a segunda da divisão do Rio Grande do Norte com a Paraíba e a última para a cidade de Goianinha. É questão de tentar conquistar o estado inteiro. Né? Bem, a Revolução. Os revolucionários ocuparam 17 dos 41 municípios potiguares e, quando possível, entregaram ao poder as personalidades locais ligadas à Aliança Nacional Libertadora, a ALN. Tá? Em 1935, Prestes lançou um manifesto que terminava assim: abaixo o fascismo, abaixo o governo Seus de Vargas, por um governo popular, nacional, revolucionários, todo poder aos soviéticos, todo poder à ALN. Esses lemas me confundem com essas coisas, né? Então, o plano insurrecional, né, contava com o apoio do Internacional Comunista, IC, que enviou algum de seus assessores, como a Olga Bernardi, que depois vai fazer o quê? Coito com o Prestes. Né? Entre eles, para o Brasil, para a ação, a mensaria levantes militares a serem acompanhados pela mobilização dos trabalhadores das greves em todo o território nacional. Tá? E depois, em 23 de novembro, a CBI Natal procurou convencer os militares subalternos do 21º Batalhão de não se rebelar. Argumentou ainda que não era o momento. Ante a inevitabilidade do levante, os comunistas participaram da tomada de seus dirigentes. No dia 24, os militares se revoltaram em Recife, sendo vencidos venceram um dia depois. Então, pego de surpresa no Rio Grande do Norte, a direção nacional do partido e os agentes. Beber uma água aqui. Me perdi. Os agentes da Internacional Comunista decidiram colocar a marcha em movimento. No Distrito Federal e em alguns estados só conseguiram levar o plano adiante. No Rio de Janeiro, segundo vencidos no fim da manhã do dia 27.
aquilo que eu falei, né? Eles não fazem referência das pessoas que eles mataram também, né? Parece que foi lindo, maravilhoso, mas não foi, viu, gente? Eu vi morte aqui, os caras eram desgraçados e era contra eles te matavam. Certo? Então, mais um videozinho pra vocês. Segue aí, bons estudos, qualquer coisa, prende o grito. Dessa vez essa última parte eu não usei algo de fora, então não posso cobrar. Certo? Um abraço.